Olá, professora. Eh, Nós estamos apresentando o nosso projeto da disciplina de projeto assistido por computador. O grupo faz parte, os integrantes do grupo é a Ana Cláudia Torres Alvarenga, eu e o Pedro Henrique Napolitano. Pode passar. Os índices, que a gente vai discorrer ao longo desse projeto, desse trabalho, é a inspiração, as peças utilizadas, a montagem, o funcionamento, as vistas mais interessantes e as nossas dificuldades e desafios, ao decorrer do quadrimestre. Então, iniciando, né, com a nossa inspiração, o primeiro tópico que a gente pontuou foi a importância da barra estabilizadora, que foi a peça que a gente elegeu. Então, é de suma importância essa barra estabilizadora para a dirigibilidade do veículo, visto que ele serve como um movimento compensatório da inclinação da carroceria do veículo. Então, nada mais é do que evitar que o carro tombe, principalmente nas curvas, né. Então, as demais peças da suspensão, tais como os mola, amortecedores, também foram desenvolvidos para fazer parte juntamente com essa barra estabilizadora e sem ela, por exemplo, isso poderia afetar drasticamente a geometria do veículo e interferir no funcionamento geral do automóvel. Bom, a gente também tem o tópico da inspiração, que, eh, tem a sua devida importância de por que que a gente quis fazer esse projeto. Enfim, eu, Pedro Henrique, sou apaixonado por automóvel e por mecânica, e cada um do grupo, eu e a Ana, a gente tem um pouquinho de interesse na parte automobilística, e além disso, eu já participei da escuderia, o FABC, que é a nossa entidade de montagem de automóvel. E eu cuidava especialmente dessa parte, assim, de suspensão, enfim. A gente achou muito legal e acabamos concordando em fazer a ARB, a Anti-Roll Bar, que é o conjunto, barra estabilizadora. E como o Pedro falou, né, ambos têm esse interesse por automobilismo, e eu pelo meu lado foi porque eu gosto muito de Fórmula 1 desde pequena, e então, essa disciplina é uma oportunidade de até mesmo entender um pouquinho mais de como que funciona esses carros de corrida e como que essa barra estabilizadora pode interferir, nessa mecânica e nesse desempenho, né, principalmente em carros de corrida em que milésimo de segundos fazem a diferença. E junto a isso também eu sempre gostei de jogar videogame e não é não é à toa que um dos meus jogos favoritos é o Fórmula 1. Então, nele, né, na jogabilidade em si, justamente com o propósito de parecer mais a vida real, a gente tem a possibilidade de criar o nosso próprio setup. Então eu sempre pesquisei vídeos na internet a respeito de como eu poderia otimizar e potencializar o meu setup de acordo com a minha jogabilidade no joguinho, e justamente uma das, características que eu poderia mexer é a barra estabilizadora dianteira e traseira, né, então tanto no próprio joguinho ele acaba, até descrevendo um pouquinho, né, o que que funciona, cada parte mecânica, tanto de suspensão, aerodinâmica, geometria e assim por diante. Então, acredito que contemplou ainda mais, né, o motivo para a gente escolher a barra estabilizadora. Bom, agora vamos ao projeto em si. As peças utilizadas foram várias, né, então é um conjunto bem completinho e a gente teve que quebrar a cabeça para fazer um estilo que nós gostássemos. Bom, deu mais que 20 peças e a gente conta com a barra estabilizadora, que é a parte maior, tem os espaçadores, então a gente meio que dividiu em 2 partes, então a Ana fez metade e eu fiz a outra metade da barra estabilizadora, para a gente aprender junto, usar todos os as funções que a gente poderia usar e as ferramentas também. Temos os espaçadores lisos, as facas, que são, essas partes para baixo, tem os parafusos das facas e tem o conjunto de fixação na suspensão, que são essas orelhinhas aqui com alguns parafusos, que ela vai fixada justamente na suspensão do próprio carro
Então, tipo, a barra ela consegue torcer, consegue absorver tudo do todas as forças, que o carro está absorvendo, e ela, ao mesmo tempo, está fixada na suspensão. Então, ao mesmo tempo que ela tem a mobilidade, ela está fixada na suspensão. Bom, outras coisas também são suportes, orelhas internas e externas. Fizemos até um anel elástico, que foi um desafio legal, e parafuso sextavado, juntamente com as porcas sextavadas. Bom, o coração do projeto é nada mais, nada menos que a barra estabilizadora. Basicamente, a gente fez um cilindrão com várias estrias, que para fazer o encaixe perfeito do que eu mencionei no slide anterior, que é o espaçador estriado. Então, é exatamente para fixar, na barra estabilizadora. Aqui foram as medidas que nós acabamos usando e umas vistas interessantes que a gente quis mostrar. Esses desenhos foram gerados no Inventor mesmo e esse é o material que a gente está usando na nossa apresentação. Bom, aqui tem o espaçador estriado que eu acabei de falar, e essas são as medidas dele, assim como as vistas. Ele tem um encaixe perfeito com a barra. Bom, temos o conjunto fixação da suspensão, que foi a parte mais complicada da gente fazer. Então, você vê que aqui ele tem uma grande complexidade e número de peças em um conjuntinho só. Então, fizemos duas montagens, né? Fizemos a montagem dos dois conjuntos e ainda tivemos que montar o conjunto barra estabilizadora junto. Ele conta com rolamentos também, que a gente teve que desenvolver, outros espaçadores, algumas orelhas e o anel elástico para fixação. A gente quis se aproximar mais da realidade, né, com esse projeto. Então a gente também colocou um anel elástico para fixação de todo o conjunto. Aqui mais alguns desenhos que nós obtivemos, da orelhinha e de outro espaçador menorzinho que vai no conjunto da fixação. E aqui foi a nossa montagem final. Como você pode ver, a gente fez os 2 lados, a gente dividiu, como eu já falei, e esse foi o resultado. Ficamos contentes com o resultado, que, acabou sendo uma barra bem robusta, e se a gente aplicasse para um carro mesmo, ela seria, utilizável e seria praticável também. E, dizendo um pouquinho mais a respeito do próprio funcionamento, né, uma vez que ela já está pronta, ela vai servir justamente para que o carro não tenda muito mais à direita ou à esquerda, dependendo da curva. Então essas peças, né, essa peça barra estabilizadora vai ser conectada, nos amortecedores, um de cada lado do pneu, e uma vez que o carro, por exemplo, vai virar, eh o carro tende a inclinar mais para baixo, na parte de fora da curva, e isso pode fazer com que ele tombe para o lado de fora. Então essa barra estabilizadora vai fazer com que a parte de dentro também fique mais para baixo e o carro nivele novamente e se estabilizando para que não ocorra essa torção. Pode passar. E até uma curiosidade sobre isso é que, na verdade, a barra estabilizadora é uma das peças da suspensão que mais tendem a ser gastas primeiro. Então, normalmente é muito comum, né, que ocorra alguns barulhos no carro, e um dos motivos disso é justamente por conta dessas barras estabilizadoras estarem frouxas, né. Então, essas peças, podem estar um pouco mais largas, e aí isso faz com que o barulho aconteça ao longo de curvas ou de buracos. E também, né, por exemplo, um exemplo mais prático de como que a gente conseguiria retirar essas barras é basicamente elevando o veículo, levantando ele, né, retirando as rodas dianteiras e normalmente a gente utiliza essas barras, estabilizadoras mais na parte dianteira, justamente porque é onde mais sofre essa rolagem.
Então, uma vez retiradas as rodas, a gente tira as porcas de fixação, a gente tira os parafusos, né, que na imagem configurado como 2A, e depois tira a barra em si por completo, juntamente com os conchilhos de suporte. Bom, aqui é um resumão de tudo que a gente acabou fazendo. A gente fez uma vista explodida no próprio Inventor e esse foi o resultado que obtivemos. São todas as peças que você pode ver. A única parte que não mostra direito são os rolamentos, que são 4 cilindrinhos dentro de um cilindro maior. Mas é para a gente ter uma ideia de quão grande e complexo é o conjunto que a gente acabou escolhendo para fazer, nesse projeto final. E algumas dificuldades e desafios que a gente enfrentou, no desenvolvimento dessa peça foi justamente a dificuldade de encontrar essas peças e a complexidade que a gente propôs, nesse desenvolvimento, justamente porque a gente tentou, trazer o mais realista possível. Como o próprio Pedro falou, ela seria aplicável, em um carro, então, claro, com alguns ajustes, mas de fato essa complexidade nos gerou um desafio, né, uma dificuldade um pouco maior. Claro que também a utilização do software Inventor, então com o funcionamento, como que a gente conseguiria, fazer a criação, os ajustes, os acabamentos. Outro ponto importante também foi as questões das medidas, até porque a gente tem trazendo o máximo de realidade possível, as medidas são muito importantes para que não fique incorreto e desproporcional, cada uma das peças. Junto a isso também, né, a criação de um design diferente e mais robusto, e também a criação de várias versões antes da final. Então foi feito, né, alguns testes, versão 1, versão 2, para finalmente a gente conseguisse chegar na peça que a gente chegou e está apresentando agora. Só para adicionar, a gente acabou passando por quase todas as ferramentas, disponíveis no Inventor, então, desde a extrusão, de fazer furo, fazer raio, cilindros, copiar a peça, enfim, espelhamento. Então, foi bem interessante, foi um desafio bem complexo, mas de algo que nós gostávamos muito, então acabou sendo muito proveitoso a disciplina e o quadrimestre. Bom, obrigado professora, e esse é o nosso projetinho.